Então, dando bom dia a todos, vamos dar início aos trabalhos. Eu queria, antes de fazer um voto, de constar um voto de pesar pelo falecimento, até era para eu ter ido ontem lá. Quem, meu Deus? Que ele é irmão de um amigo nosso, do seu Luiz Viotti, pai da juíza Luciana Viotti, que faleceu ontem. Eu até ia lá ontem porque a família é muito amiga lá de casa, enfim, mas não deu para ele. Ele já estava adoentado e tudo, mas de qualquer forma, até conversei com ela sobre isso outro dia e é uma sensibilidade, né? Constar? Não, é para aderir. Aderir, tá. Nosso nome pessoal, senhora presidente, advogados da MAT e da OAB, se nos permite. Assim será registrado. Da mesma forma, em nome do Ministério. Obrigado, senhor. Assim feito. Obrigado, senhor, doutor. Então, feito isso, oficiar a família, em nome da doutora Luciana, tá? Que é nossa colega e o pai dela eu conheço bem, enfim. Vamos lá, então, dando início aos trabalhos, pregão dos processos físicos, observada a ordem regimental. Há um processo que vem adiado da sessão passada, a pedido do Dr. Edson, é o RO número 2518-2013-104. Relatora a doutora Mônica Sete Lopes, revisora a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Secorrentes são Viação Cidade Sorriso Limitada e Sidney Teixeira de Melo, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela primeira recorrente, Viação Cidade Sorriso. É o 2518-2013. Eu sou relatora, então, e eu estou... Só um minutinho, doutor. E eu estou conhecendo dos recursos, ambas as partes recorrem. Estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-lo do pagamento das horas extras decorrentes do intervalo intrajornada e seus reflexos, do adicional de periculosidade e seus reflexos, do pagamento em dobro dos repousos semanais trabalhados, invertidos os ônus de sucumbência em relação aos honorários periciais fixados em relação ao adicional de periculosidade. Eles deverão ser suportados pela União na forma da Resolução 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Do provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada a lhe pagar diferentes horas extras, além da 7ª diária, 42ª semanal, trabalhadas e não compensadas no período de 2/7/2012 a 14/6/2013, com reflexos em repouso, aviso, 13º, férias com um terço. Está repouso 2 vezes aí. Tira para mim, Vitor. E FGTS com 40%. Viu? Na apuração das diferenças deverão ser consideradas as escalas de trabalho, anexas aos autos e os recibos de pagamento dentro dos valores quitados a idêntico título. 15 minutos diários a titiose nitina e com reflexo em repouso, aviso, DSC, férias com terça, FGTS 40%, observados os dias efetivamente trabalhados. Na apuração das diferentes horas desse sentido, deve ser observada a hora noturna reduzida, assim como a integração do adicional noturno na base de cálculo das horas noturnas entre 22 e 5, divisor 210, a OJ 394 da SDI 2, SD1. Aliás, queria dizer uma coisa para os senhores a propósito da OJ 394 e da suspensão, falar de uma vez. Eu conversei com o doutor Ricardo Morhalen, foi bater papo, na verdade, e acabamos conversando sobre a OJ 394. É um anticlímax, mas veio esse assunto. E aí, ele ponderou que mandou um ofício ao ministro relator, que é o ministro Márcio Eurico, Vitral Amaro, questionando a necessidade de suspensão dos processos na esfera de RO, porque essa questão é uma questão muito periférica nos julgamentos para justificar essa suspensão, né? Tem muitos processos também. Hoje tem vários processos, inclusive um advogado, eu prometi para ele que não faria que ele poderia avisar e não precisaria de vir. Eu disse para ele que iria suspender e nós vamos suspender em relação a ele e tal. Então, é só que... E aí eu conversei... Não, pois é, aí eu também acabei conversando com o ministro Márcio Eurico e falei com ele, ponderei que isso... O desembargador Ricardo Morales já tinha mandado o ofício e eu liguei para o ministro Márcio e ponderei para ele isso. Quer dizer, vai parar os processos... Ele pediu? Foi É ele.
É processo dele, ele é o relator. Vai parar os processos todos, no Brasil todos os processos de banco têm essa discussão, né? E ela é periférica, pode ser que nem haja recurso de revista dela, e pode ser que transite em julgado, independente do que for. Então, aí parece que o que vai prevalecer é não suspender. Só tem que ele não formalizou. Ele vai formalizar, Então, eu estou só avisando que aí a gente pode hoje suspender, para não julgar, porque pode ser que ele não faça isso, e depois a gente inclui pauta só para prevenir em relação a isso. Não é melhor, doutora Maria Lá? Porque é uma coisa muito periférica. Esse negócio de ficar suspendendo. Ainda mais se fosse um tema, prescrição intercorrente. Aí é o tema único, vá lá. Mas aqui é uma coisa muito acessória demais, né? Então, aqui estou vendo que tem a aplicação da OJ 394 da SDI1, mas eu acho que aqui ela não é discutida, não. Só estamos determinando. E a súmula 264 do TST, conforme se apurar a liquidação. Eu não estou pondo mais. Eu também não ponho, desde que eu de pôr. perceba. Às vezes passa, distraio, porque é uma coisa muito periférica, acessória, então às vezes eu distraio. Eu até punha, mas agora parei de pôr pra Não, ter eu suspender. estou distraída. Tem a palavra. Pois doutor. não, obrigado. Desculpa a interrupção, mas é só para falar isso antes de... jeito Porque nenhum. dessa questão vai ser trazida em outras oportunidades. Senhora desembargadora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, senhora procuradora, senhor secretário. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria e tenho o dever de agradecer ao doutor colegiado o adiamento do processo padrão, anterior, que foi solicitado pela rapidez dos acontecimentos, pelo nosso estimado doutor Vitor, a quem também externo meus agradecimentos. Vamos retirar. Senhora presidente, aqui com relação ao recurso da empresa, Vossa Excelência já tiveram a oportunidade de apreciar várias vezes. Mas o que pede a empresa é que seja, no final, acolhido toda a sua pretensão recursal. E quanto ao problema das ordens itinerantes, senhora presidente, egrégio colegiado, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, sempre cuidadosa e percussiente, para me aliar, com todo respeito, aos fundamentos da respeitável sentença, que diz que, em síntese, no quadro fático, afasta o pressuposto local de difícil acesso e não servido por transporte público exigido pelo artigo 58, parágrafo 2º da CLT, para o direito de ordens itinerantes, sendo que o mero uso de transporte fornecido pelo empregador não assegura o direito. Então, por esses fundamentos, a douta Vara do Trabalho indeferiu o pedido de ordens itinerantes. Sinceramente, espero que seja mantido, se for o caso, o recurso da empresa no voto proposto e negado provimento ao recurso do autor. É o que se espera e muito obrigado. Obrigada ao senhor, doutor. Eu vou manter aqui, estou analisando a questão de opção fática. Eu vou acolher a sugestão da doutora Maria Laura, vou tirar a menção ao 394 aqui, porque depois... Tem no texto e tem no desfecho, tem no dispositivo. Tá? Aí deixa para discussão posterior. Eu vou manter a posição. Doutora Maria Estela. Eu ampliaria o provimento para excluir esse tempo itinerante e o acerto de caixa que estão disciplinados em norma coletiva. Doutora Maria Laura. No que tange ao recurso do reclamante, eu estou inteiramente de acordo, mas no que diz respeito ao da reclamada, eu vou ficar vencida na exclusão do adicional de periculosidade, porque ele era manobrista e não motorista. Tá então, certo. ele levava os carros para abastecer, então o carro permanecia muito na área de risco. Bom, então prevalece o voto da relatora, vencida a doutora Maria Estela e a doutora Maria Laura nos aspectos apontados por ela, que inclusive estão registrados no sistema. Não estão, não. O meu não está, não. Tá sim. Eu tinha lançado no sim. intrajornada e nos repousos. Estou de acordo. Mas o de periculosidade... Na periculosidade não está, não. acrescenta. Periculosidade acrescenta, desculpa. Agora que eu estou vendo, achei que tivesse. Então, os demais eu... Então, doutora Maria Laura fica vencida em relação ao intervalo intrajornada e repouso e adicional de periculosidade. E doutora Maria Estela no aspecto que ela nomeou. Ok. Bom dia, obrigado, Silêncio. Obrigada ao senhor, doutor. Obrigado. Tenha um bom dia. Para a senhora também e a todos. Processo número 17 da pauta é o AP número 206/2013-114. Relatora a doutora Mônica Sete Lopes, revisora a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Os agravantes são Constrol Construções Limitada e Guaiú Empreendimentos Imobiliários S.A. Agravados os mesmos
e Inácio de Loyola Rocha Souza, Jabur Construções Limitada, Consultora Cercel Limitada, José Guilherme Gonçalves e outros, e Luiz Carlos Moreira Jabur. Inscrito para a sustentação oral, Dr. André Wagner Lemos de Souza Almeida, pela primeira agravante Constrol, 17. 17 da pauta. Eu conheço e nego provimento. Tem a palavra, doutor. Senhora presidente, demais componentes dessa igreja turma, bom dia. Demais eventuários, bom dia. Eu gostaria de só fazer uma ressalva, porque a minha sustentação é pela Constrol e pela Jabur também, as duas agravantes. Nesse processo... Jabur é agravante? Jabur é agravante. Deixa eu ver o processo. Pode ser que seja o erro só do cadastro. A autuação, né? Na autuação ela não está como agravante, não. Quase. Mas deve ser erro de autuação mesmo. Constrol. Guaiú. O senhor sabe qual folha que está o... 841 está um deles. Não, os dois eu já achei, mas o da Jabur, o senhor sabe em qual folha que está? Não, excelência, não sei te falar. Estou vendo o agravo da Jabur aqui, não. Às vezes é junto, não? Na peça só. Constrol, já qualificada, vem interpor agravo de petição. Eu não estou vendo o agravo da Jabur, não. Todo mundo aqui Foi. Constrol. Por outro lado, a agravante Guaiú Empreendimentos Imobiliários. Não, esse tem. Esse tem o agravo. Tem o agravo da Jabur e tem o agravo da Guaiú. Não, da Constrol também. Constrol e da Guaiú. As duas... Mentira, tem o agravo da Constrol e tem o agravo da Guaiú. Não tem o da Jabur. O senhor quer olhar? Não. Não, às vezes o senhor acha. Eu não estou achando. Porque às vezes não foi Todo anexado aos autos. Às vezes não foi anexado. Se o senhor tem certeza que tem, então a gente até suspende para o senhor verificar isso. Mais por fim. A decisão agravada é 841. Tem só o da... Esses que estão mesmo na autuação, Constrol e Guaiú. Não consta. Então tem a palavra. Bom, a tese de defesa, ela se funda na existência de grupo econômico, que foi configurado numa decisão entre a devedora principal, a Constrol, e a Jabur, né? A defesa da agravante, ela se fundamenta no seguinte sentido. A decisão que reconheceu a existência de grupo econômico, ela se fundou no fato de que há sócio comum entre as executadas. Tá? A defesa se dá com base no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que pressupõe que para a existência de grupo econômico não basta a coordenação ou a existência de sócio comum. E já foi decidido pela SD1, do TST em 2014. Né? E não há prova nos autos de que haja hierarquia entre as empresas. E pela decisão da SD1 do TST, para se configurar grupo econômico, deve haver hierarquia
entre as empresas. Então, não havendo hierarquia, não havendo prova nos autos de que houve qualquer relação que ultrapasse a mera coordenação ou sócio comum entre as executadas, a agravante pede que seja excluído da lide com extinção da execução face a ela. Superado este argumento, caso esse tribunal não acolha a tese de inexistência de grupo econômico, que a execução se dê com base no princípio da menor onerosidade do devedor. Porque, de fato, as folhas 852 e 855, houve a agravante, ela relacionou a existência de bens do devedor principal que são suficientes para saldar a dívida. Então, existindo bens do devedor principal que são suficientes para saldar a dívida, não há razões que justifiquem a constrição dos bens da agravante. Então, superado o argumento de inexistência de grupo econômico, que a execução seja seguida adiante apenas com a constituição dos bens do devedor principal, que são suficientes para saldar a dívida. Esse é o pedido da agravante. Bom, em relação ao... Se houver o recurso lá, o senhor entra com embargos, não tem problema nenhum, tá? O problema é que ele não está nos autos, né? Sim. Com relação à questão da... Aqui, esse entendimento que o senhor mencionou, o entendimento do doutor João, respeitável, mas eu entendo que não. Aqui, e principalmente nesse caso em que os sócios administradores são sócios comuns. Então, a figura do grupo econômico está provada aí nessa transição, né, nesse tráfego entre administradores das empresas. Então, mantém. Com relação à questão da menor onerosidade, aqui, se tratando de grupo econômico também, não há que se fazer essa distinção e, ademais, a menor onerosidade para a execução, do ponto de vista das empresas, é organizá-la. Então, é sentar, estabelecer como vai pagar e organizá-la. Isso é uma conduta de gestão substancial. Então, menor onerosidade é pagar em dinheiro, né? E pagar em dinheiro ainda que seja por acordo. Então, não há razão para atender essa proposição e a questão da menor onerosidade aqui fica subalterna. Doutora Maria Estela. Estou de acordo. Doutora Maria Laura. Também estou de acordo. A unanimidade prevalece. Ok. Há uma inscrição feita na sessão, no processo número 27 da pauta. É o AP número 494-2015-013. Relatora a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos, revisora a doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Agravante a Consultora Forte Limitada e agravado Fernando Freire de Oliveira. Inscrito para sustentação oral, doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo agravado. 27. 27 na pauta, tem a palavra relatora para a súmula do seu voto. Eu não conheço do agravo de petição. E aqui nós temos dois óbices para esse conhecimento, que é a ausência de garantia integral e também porque o apelo não ataca diretamente a decisão agravada, que tem ainda natureza interlocutória. Pergunta a cada uma. Com a palavra, doutor. Senhora presidente, na pessoa de quem a todos cumprimento, o caso vertente, o que pede o agravado é o reconhecimento do caráter totalmente procrastinatório do agravo de petição ofertado. O juiz despachou, prossiga-se na execução provisória, a reclamada agravou. E pior, agrava se rebelando contra a execução provisória e pedindo ainda a compensação de um valor que já foi objeto de julgamento, inclusive, nessa turma, que o TST reformou o acórdão regional e determinou manifestação expressamente contra a compensação postulada. Quer dizer, e o processo já foi devolvido novamente ao TST. Em suma, reitera a reclamada a compensação de uma questão já julgada e decidida na sede do regional. E o que demonstra claramente o caráter procrastinatório. Então, o que pede o reclamante é a aplicação da penalidade do ato atentatório de dignidade da justiça em relação à reclamada. É o que se pede, senhora presidente. Pois não, doutora Maria Estela, algum comentário?
me dá o processo aí. Em princípio, eu não gosto de dar multa nesses casos de execução, porque eu acho que, além de tudo, o processo. ela cria mais incidentes no processo. Mas eu não... Deixa eu ver só essa parte da contraminuto. Execução provisória? É? Eu tenho isso. Execução provisória já... No caso, eu não tenho. Poderia fazer um esclarecimento, senhor presidente? Pois não, doutor. É porque, na realidade, esse processo ele foi julgado aqui na 9ª turma, foi para o TST. O TST entendeu que houve uma omissão no julgamento da 9ª turma e determinou que se retornasse os autos para julgar exatamente essa questão da compensação. E o processo agora retornou ao doutora TST. Maria Estela está olhando se foi suscitado em contra-minuta. Esse pedido Eu de entendi, contra-minuta? você já falou isso. Agora, É. se for execução provisória, não tem sentido de aplicar multa, procrastinação. É, mas não tem nem fica trânsito recorrendo, senão não acaba nunca, né? Não, mas o processo está no transitou em julgado. Execução provisória é uma faculdade Inclusive da parte para nós. adiantar a execução. É um contrassenso você aplicar uma multa numa execução provisória. Não acho não. O problema é estar Correto fazendo um esperar recurso. o trânsito em julgado. Está repetindo, está acionando a máquina toda à toa. Mas, de todo jeito, no meu voto, eu vou rejeitar essa aplicação dessa multa. Eu acompanho. Doutora Eu Maria fico Laura vencida fica que eu vencida. aplicaria. Aplicaria a multa. Doutora Maria Laura fica vencida porque aplicaria a multa. Senhor presidente, eu tenho um outro processo PJE, já... O JF tem que esperar um pouquinho. Tá, pois não. Aí que aí a gente tem que... Até porque pode... Enfim, tem que esperar. O restante da sustentação, processo número 22 da pauta, é o AP número 1969-2014-012. Doutora Mônica, relatora, doutora Maristela, revisora, 22. A divergência? Unânime. Há dois processos que vêm adiados da sessão passada. O primeiro é o RO número 1791-2013-057. Doutora Maria Laura, relatora, doutor João Bosco, revisor, está com vista para a doutora Mônica. Não tem, mas é porque... Não, porque é por isso que eu perguntei a divergência. Mas se tivesse ainda colocava, não tem problema, não. Oi. É o 1791-2013, está É. com vista para o senhor. Em primeiro lugar, eu peço desculpa porque eu realmente já tinha visto esse processo na semana passada, mas acontece que a divergência não foi lançada no sistema e... não e é. não. E Tá é na seu, tela. é seu, é seu, é. Tá. E é uma divergência do doutor João e eu tinha pedido vista, e na hora que eu fui ver o processo, eu falei, uai, já conheço esse processo, é porque eu já tinha visto mesmo. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar o revisor na divergência dele, especialmente à vista da perícia e do depoimento da testemunha que não se recorda de ter havido alteração da parte variável de comissões a folhas 665. O estabelecimento da percentagem máxima também é regular. As metas eram estabelecidas, ou seja, eu não senti... Diferente de comissão, né? Eu não senti certeza em relação à alteração dessa base. Tá ótimo. A letra está horrível, você não vai tá entender, ótimo, mas tá aí, entendo tá? Pode deixar. Então é isso. Eu fico vencida nesse aspecto. Tá certo. Então, fica vencida a doutora Maria Laura. Prevalece o voto na forma proposta por ela, a exceção desse tópico, e ela fará o ajuste na forma do voto majoritário, né? Mas ela fica vencida. O segundo que vem adiado é o RO número 1871-2014-140. Doutora Mônica, relatora, doutora Maristela, revisora, e está com vista para a doutora Maria Laura. Doutora Maria Laura tem a palavra. É o 1871. 1871-2014. As partes são... Sim, da Geosol. Geosol, eu tive examinando, presidente. Pois não. E eu estou... A Vossa Excelência lançou uma a pequena divergência. mantendo a condenação ao pagamento das horas excedentes à sexta Perfeito. diária, porque em relação ao período em que o autor submeteu jornada 12, de 12 horas em regime de turnos, foi superado o limite de flexibilização da jornada prevista no inciso 14 do artigo 7º da Constituição, contrariadas as súmulas 38 deste Tribunal e 423 do TST. Quanto ao pedido em que o autor laborou no subsolo, a despeito do disposto nas normas coletivas, acerca do elastecimento da jornada de 8 horas, sendo 2 relativas ao tempo despendido na troca de turnos, a reclamada não comprovou autorização da autoridade competente, que é exigida pelo artigo 295 da CLT.
não se podendo, pois, reputar válida a elevação da jornada com regime compensatório adotado. Tá certo? Então, prevalece o voto da relatora com essa divergência que está lançada no sistema e que constará do registro final da imposta, como sempre. Próximo. Pauta normal. Pauta normal? Bom, no número 1 da pauta, eu vejo uma anotação de divergência e eu vou acompanhar a relatora. Então, é uma questão, se não me engano, de litigante de má-fé. Então, prevalece o voto da relatora, vencido o doutor João. Tá? Do número 2 até o número 7 da pauta, não tenho anotação de divergência. Do número 8, eu vou pedir vista para a próxima. Número 8? Número 8, eu peço vista. Eu ia olhar aqui em mesa, mas não vai dar tempo. Então, deixa eu... Doutor João, o voto do doutor João Bosco é uma... no meu voto já está esclarecido isso, que eu que chamei atenção para esse fato. Ah, tá. Eu mesmo que chamei. Embora tenha constado do comando exequendo apenas a menção ao salário, está claro que o termo foi usado em seu sentido amplo, englobando não apenas o salário base, como também as demais parcelas salariais habituais não condicionais. Por quê? Porque é um período de estabilitário e é óbvio que ele estando trabalhando, ele estaria recebendo todas as parcelas. Então, nesse garantia de emprego. Então, se era isso que ia olhar, não há necessidade. Então, eu vou acompanhar a relatora, o revisor fica vencido. Do provimento, porque data venda, se tivesse dito remuneração, incluiria tudo além do salário. Mas salário tem um sentido estrito. Tá. A interpretação, eu entendo a posição de Vossa Excelência, correta do ponto de vista conceitual, mas as razões da doutora Maria Laura me convenceram também, então eu acompanho. O doutor João fica vencido. No 9 da pauta, não tem divergência lançada, prevalece a unanimidade. Se tiver alguma dúvida, me fale. Bom, muito bem. Agora vamos ao processo 10 e 13. Doutor João é relator, eu sou revisor. O 10 da pauta tem uma bandeirinha minha de primeira opção. Doutora Maria Estela. Primeira opção. Primeira opção. Prevalece unânime. 11... 11 eu fiz 11 volta a doutora Maria. Vossa Excelência se declarou impedido ou suspeito? Não foi eu, não, doutora Maria Estela. Ah, doutora Maria eu voto, nesse aqui é a doutora Maria Estela. Então, doutora Maria Laura, tem alguma divergência? Eu não, estou de acordo. Então, prevalece a unanimidade. No número 12 da pauta, não tem anotação de divergência. 13... Eu fico vencida na pré-contratação em relação à posição anterior. Doutora Maria Estela acompanha o doutor João, né? Pela prova que foi produzida. Então, tá. Então, aí prevalece, então, o voto, eu fico vencido. No 14 da pauta é um AP, a divergência? De acordo. Bom, agora são os meus processos. No 15 da pauta... Eu estou com a primeira opção. Primeira opção? Tudo bem. Primeira opção é o 15 da pauta. É porque eu fiz o voto inteiro, depois eu vi o alerta da intempestividade. Primeira opção prevalece. O 16 não tem nenhuma observação. Estou de acordo. O 18... De acordo. Doutora Maria Estela, afasta a responsabilidade, Vossa Excelência me acompanha. Qual? No 18? No 18, é. Porque eu não vi a Não, então tá. Eu tô de Então acordo. prevalece o voto doutora Maria Estela vencida. 19 tem petição. 19 tem petição? Sim. Tem petição? Petição com pedido de liberação de veículo a ser apreciado em sessão. Ah, não, é porque eles entraram com um pedido depois que o processo já estava incluído em pauta para autorizar a liberação de um veículo que está penhorado porque eles fizeram um acordo. Mas aí não dá. Mas não é nada. Vamos julgar assim e depois deixar para resolver isso depois, tá? Acho que isso não atrapalha. É na vara. Não, ele pode até lá na vara, se tiver o acordo, eles podem fazer lá. Vamos deixar do jeito que está e eu faço uma observação no corpo do voto em relação a esse pedido, tá? Para ser apreciado em primeira instância, porque eu tenho que ver mesmo se pagaram, fizeram acordo. Qual que é o número dele? 571/2013. 571. Esse observação esse é 171. 19. Eu vou colocar a observação no corpo do texto, tá? Mas aí não tem nada a prover. Mas, de qualquer forma, eu não apreciei, porque o processo já estava em pauta. Bom. Ele não vai interferir Não vai nada. Ele pode até liberar isso lá embaixo, se tiver feito o acerto mesmo. Do 20 da pauta...
Eu fico vencida. Doutora Maria Estela, é a mesma questão daquele outro. Mas esse aqui tem aquele problema dos juros. Porque parece que Vossa Excelência fez aqui uma adequação que não é o meu entendimento esse, do primeiro F. Eu aplico. Inclusive, tinha na pauta aqui hoje, que nós julgamos, que tudo que for depois daquele assunto. Então é para dar provimento para a aplicação do artigo 1º F do 949497. Exatamente. E o contrato todo é posterior à lei. Dá provimento para aplicação do artigo 1º F da lei 949497. Mas é a outra lei, né? É a lei 11.9... Porque com a alteração introduzida pela lei 11.960 de 2009. Quem ficou vencido? Doutora Maristela fica vencida nesse ponto? Na responsabilidade subsidiária. Sim. Ela fica vencida só na responsabilidade subsidiária. Porque está adequado ao entendimento. Então, a doutora Maristela também não pensa assim, não, né? Não, ela acompanha. Ela então diverge só na responsabilidade. Aqui, o 21 da pauta... Doutora Maristela. Eu achei tão esquisito. Eu estou de acordo. 21 estou de acordo, 23 estou de acordo. A questão aqui é declarar nulidade de uma arrematação. E essa nulidade está sendo declarada porque foi reduzido o percentual de 50% para 30%. É uma questão... Ia manter a arrematação por 50%, porque repetir, acho que isso não vai ter proveito. Porque aí bom, pode ser uma ou outra coisa. Mas a arrematação não foi de 50%, ela foi 30%, por isso que ela foi modificada. Não, mas foi 30%, mas aí você pode restabelecer, considerar ela válida, mas pelo que constou do edital, que era 50%. Mas se eu considerar ela válida, ele vai ser preço vil. Exatamente. Não é preço vil, porque é o exequente que é adjudicar por esse preço. Aí a questão é que ele não quer, eu acho ele quer arrematar. A questão é o seguinte, eu acho que ele pode arrematar. Entendi. Você acha que ele pode arrematar por 50%? Por 50%. Mas não é isso que ele quer? Porque da outra vez ele quer 50%, que tinha um limite, ele não quis. Pois é, mas esse também tem limite de 50%. O edital tem o limite de 50%, né? Então, aí ele propôs adjudicar por... O próprio agravante executado não se insurge contra a arrematação pelo exequente, o que ele quer é que prevaleça o valor mínimo fixado no edital. Deixa eu tirar de pauta, deixa eu dar uma pensada, porque eu realmente não pensei sobre esse aspecto. Ele ficar com o bem considerando só 30%. Mas eu até validaria se fosse 50%. Eu não pensei nisso. O agravando é a empresa. E a empresa não se insurge quanto a isso, o que ela quer que prevaleça 50%. Eu não pensei nisso, eu pensei só na nulidade pela redução, por uma alteração que foi feita posteriori. Se fosse por 50%, então, porque outra pessoa poderia por 50%. Então, porque eu acho que isso, eu não pensei na solução que a doutora Maria Estela está dando, e eu acho que ela talvez resolveria melhor. Saber se é isso que ele quer. Eu vou dar uma pensada, eu vou tirar de pauta para pensar um pouquinho, porque eu não tinha pensado realmente nisso. Eu pensei só na nulidade porque houve alteração do percentual depois de publicado o edital. E aí isso aí não tem jeito. Isso não tem jeito. E aí não pode, né? Mas aí, de qualquer forma, essa solução para execução talvez seja boa. Deixa eu pensar um pouquinho e a gente amadurece. Na próxima semana a gente olha isso, tá? Então vai ser adiado. Vai ser adiado com vista para mim, para a próxima, para eu pensar um pouco. Ou se você quiser pôr isso certo, para melhor exame. Tá bem? Então, 23 da pauta, não estou vendo divergência. Eu estou de acordo. Nos processos da doutora Maria Estela, eu não estou vendo bandeirinha em nenhum deles, do 24 até o 31, mas eu vou esperar. Doutora Maria Laura e doutor João. Eu tenho apenas no 29 uma divergência. Deixa eu ver primeiro a doutora Maria Laura, porque ela... Olha, 24 e 25 eu não tenho nenhuma divergência. E no 26 eu até destaquei esse, assim, porque eu fiquei assim, um pouco em dúvida. Em 26. princípio eu estou de acordo, mas eu fiquei, deixa eu ver por que eu fiquei em dúvida, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Porque está liberando uma penhora em dinheiro. Eu fiquei em dúvida, porque eles estão querendo... substituição. Está querendo substituição, porque é um condomínio do edifício JK, e é esse condomínio, assim, que as despesas do mês já são praticamente quase a arrecadação.
Então, exatamente, foi bloqueado aquela arrecadação que tinha, que era a despesa que ia pagar, fazer pagamento dos empregados, enfim, de todas as despesas. Era 29 mil. Então, eu fiquei em dúvida, embora tecnicamente não tinha mesmo como liberar esse dinheiro. Mas ele está querendo substituir. Ele está querendo substituir a penhora por dinheiro por uma loja, pela penhora de uma loja pela loja do prédio. O ideal seria fazer um acordo, né? Era ótimo. Agora eu fiquei em dúvida bom porque, também, porque parcelaria, né? Comprovasse o quê? Não tem fundo de reserva, porque deve ter alguma coisa. O problema é esse. Tinha que fazer um acordo mesmo. Porque eu fiquei só pensando na situação do condomínio, que não vai pagar realmente ninguém. Quer dizer, já não está pagando, desde o dia que penhorou, né? Porque penhorou a cota do mês, é um valor alto. A cota para esse tipo de situação é um valor alto. Quer dizer, eu nem vou não, é o valor. Mas é. Mas eu não estou fazendo divergência, não. Eu fiquei só preocupada com isso por ser condomínio. Por ser condomínio. Mas, e é um condomínio grande, com muitos empregados, né? O ideal era se organizar e fazer um acordo. Isso era o ideal. Mas tinha que ter um fundo de reserva, né? Agora, tecnicamente, não tem base para substituir esse bem. O dinheiro já está preso de todo jeito. Não, já está preso. Isso aí o prejuízo já foi. Por isso que também. Vamos manter, então. Então é unânime no sentido de negar provimento, mantendo a penhora em dinheiro. Não sei por que eles deixam mesmo chegar a esse ponto. Se tivesse, em vez de recorrer, sentado numa mesa e tentado negociar, talvez desse mais... Mas é muito difícil. É difícil? Eu sei, eu sei. A vida às vezes, é difícil. Às vezes a pessoa até tenta, mas... Não consegue. E é difícil a vida também. Não é fácil também você ter esse acesso. Ainda mais com 29 mil penhores. Está muito diferente agora, não é mais como era antes também, não? Assim, o acesso das partes Então, vamos lá. Era muito diferente antes. Então prevaleceu o voto, a unanimidade. O 27 já foi 28, 29, 30 e 31. Alguma observação? Parece que tem sustentação oral, não tem? Não, tem não. Não tem não. Eu só tenho uma divergência parcial no 29. 29, doutor João? 28 eu tô até... Eu tô até guardando como paradigma para o meu gabinete. O número 28. 29 é o seguinte, exceto para os pedidos adicional de salubridade e periculosidade, eu dou a ilegitimidade ativa do sindicato autor da ação. Tá. Então, eu acompanho a relatora. Então fica vencido o revisor, o doutor João, que dava ilegitimidade. O 30 tem opção? Tem, eu estou com a primeira. Primeira, doutor João, primeira unânime. E o 31 estou de acordo. 31 de acordo, então terminamos. Em relação aos embargos de declaração, alguma ponderação? Eu nem vi os embargos físicos. Eu fiz as divergências só no PJE. Então, eles prevalecem de forma unânime. Bom, fica aqui. Se qualquer coisa, depois Vossa Excelência fala. Eu nem sei quais são os filhos. Estão aqui no sistema. Então, vamos lá. Só, doutora. Na minha listagem aqui são dois... São dois meus. É o 266, 2015. Não, da Maria Estela também. Tem da doutora Maria Estela, ela julga também. Está aqui se eu entrar aqui no coisa. Vamos deixar, então, depois a gente julga os embargos, que aí a doutora Maria Laura tem tempo. Aqui, ó, tá aqui nessa listinha. Na listinha aqui, tá. Depois, lá no fim. Então, os embargos de declaração nós vamos votar ao final, tá bem? Passa os meus aí para a doutora. Passa, o meu não tem escrito. Toma aqui, ó. Esses aqui são da doutora Maria Estela. A gente volta neles ao final, então. Eles não foram disponibilizados? Foram. Não, eu acho que não. 4 da senhora. São 4, mas não sei se tem texto. Tem não? Acho que não. Deixa eu ver se tem. Não tem, não. Não tem. Bom, então, aqui é o seguinte. Então, vamos aos processos do PJE, observada a ordem. Quanto a esse da doutora Maristela, que já peguei aqui, que estavam impressos, eu estou de acordo. Os meus estão no sistema, tá? Então, de acordo. Tudo bem, tá tranquilinho. Depois, no final, a gente volta e canta esses aí e fala. Bom, então, a pauta de hoje do PJE, processos do PJE, observada a ordem regimental. Agora tem que pegar meu... Doutora Mônica.
Mônica, para a sessão de 9h30, não há registro de advogado inscrito ou presente. Tá, de relatoria da doutora Maria Laura. Então tá, em relação à sessão da doutora Maria Laura, não há advogado inscrito nem presente. Então vamos para a próxima. Que é a sessão de 9h40, de relatoria do doutor João Bosco Pinto Lara. Estou no lugar errado. Tem um aqui que não funciona. Bom, observando a precedência das inscrições, o primeiro é o processo número 5 da pauta, é o RO número 10.329.83/2015. Recorrente é Via Varejo S.A. e recorrido Wellington de Assis Novaes. Está inscrita para a sustentação a doutora Alice Valadares Pereira, mas com a intenção apenas de assistir ao julgamento. É o 5. Eu vou ler a conclusão, apenas para assistir, não é? Eu conheço o recurso ordinário reclamada no mérito do provimento para declarar a prescrição quinquenal dos créditos trabalhistas do reclamante anteriores a 22/5/2010. Determinar que as horas extras excedentes a 44ª semanal sejam calculadas conforme entendimento fixado na súmula 340 do TST. Fica mantido o valor da condenação. Eu sou a segunda votante, eu acompanho. Doutora Maria Estela. De acordo. A unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Tá certo, doutor? Processo número 23 da pauta é o AP número 11.598.47/2016. O agravante é Juarez Miranda e agravados José Enivaldo do Carmo Lima, H. Miranda Engenharia Limitada, A. Miranda Locações Limitada, Guilherme Carneiro Miranda e Juliana de Azeredo Miranda. Inscrito para sustentação oral, doutor Alexandre Espinho Oliveira, pelo agravante Juarez Miranda, 23. 23 da pauta tem a palavra o relator. Eu quero registrar, senhora presidente, que eu recebi um memorial do agravante, senhor Juarez Miranda, eu li ontem à tardinha, à noite. Eu estou conhecendo o agravo. Cadê o moço, João? Ligar o ar. Eu conheço do agravo. Terceiro embargante. Rejeito as diversas preliminares por ele arguídas, são várias, e dou-lhe provimento para desconstituir a penhora realizada nos autos de execução trabalhista, número 10.104-50-2016.5.03.0012, sobre os imóveis registrados sob as matrículas número 11.331, 10.01 e 5.957, por consequência, julgar improcedente o pedido reconvencional, absolver o agravante do pagamento da multa por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios, inverta os ônus da sucumbência, custas pelas frequências dos quais fica isento por ser beneficiado da justiça gratuita. O agravante, querendo, poderá pleitear a restrição do montante pago a título de custas junto à entidade arrecadadora competente. Doutor, o senhor aguarda o primeiro voto, divergente? Sim, excelência, vou aguardar. Eu tive um pouco de dúvida nesse caso, até lancei. Eu estou votando nele até aqui na sessão de estudado do fim de semana e olhado, mas eu tive um pouco de dúvida. Mas a questão objetivamente das datas, o relator tem razão. A diferença foi antecipada. Eu vou acompanhá-lo, ainda que com um pouco de dúvida ainda. Doutora Maria Estela. Acompanho também. Prevalece, então, a unanimidade na forma proposta pelo relator. Obrigado, excelência. Bom dia. Processo número 19 da pauta é o RO número 11.420.05/2015. O recorrente é Richardson. Recorrentes: Richardson Alves de Brito Andrade e SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo recorrente Richardson. 19. 19 da pauta tem a palavra o relator.
não for o caso, eu faço algum esclarecimento ao ilustre advogado. Eu conheço dos recursos das duas partes, dou provimento parcial ao recurso reclamante para determinar que as horas extras deferidas sejam apuradas a partir da 8ª e da 44ª semanal, 8ª diário, 44ª semanal, o que for mais vantajoso para ele, reclamante, de forma não cumulativa. E nego o provimento ao recurso da reclamada. Mantenho o valor da condenação. Pois não, doutor. Senhor presidente, tendo em vista a proposta de voto do relator, vou me ater a alguns pontos específicos em relação ao apelo do reclamante. Foi postulada a insalubridade por vibração de corpo inteiro e a perícia apurou que as atividades do reclamante estavam na zona C. Ou seja, no caso vertente aqui não haveria nem discussão da zona B, tem uma divergência se aplica ou se não aplica. Aqui estava na zona C. A juíza de piso indeferiu o pedido ao entendimento que a portaria 1297 alterou os critérios de reconhecimento da insalubridade. O que se bate o autor é pela súmula 248 do TST. Se o contrato de trabalho vigorou apenas e tão somente no período em que o anexo 8 ainda não havia sido alterado, com a devida vênia da proposta de voto do Luz Relator, deveria ter sido reformada a sentença de origem para deferir a insalubridade. Porque a portaria 1297 só poderia ter eficácia a partir de sua vigência. E o contrato é anterior. Então, de plano, pede o reclamante a reforma da sentença de piso para se deferir o adicional de insalubridade em grau médio, com os reflexos de praxe. Outro ponto que se bate o reclamante é com relação às atividades de inspeção e fiscalização. Conheço a proposta de voto do Luz Relator, que normalmente, em casos semelhantes, com base no artigo 456, indefere o acúmulo de função para vendedores. Entretanto, no caso vertente, nós temos norma específica. Acho que não se trata de aplicação do artigo 456. Se a lei estabelece para o vendedor uma condição especial em detrimento da atividade dele, por óbvio que se tem que aplicar a norma, é uma questão de hermenêutica, em relação àquela atividade profissional. Até mesmo porque é reconhecido como uma atividade diferente e regulamentada. Então, a própria juíza de piso, inclusive, reconhece na sentença que restou cabalmente comprovadas as atividades de inspeção e fiscalização no decorrer da jornada, inclusive as atividades de cobrança. Mas indefere também na mesma linha de raciocínio das propostas de voto do Dr. João Bosco, com base no artigo 456. Mas é o que pede o reclamante também a reforma. É o que se pede, senhora presidente. Senhor presidente, adicional de insalubridade. Eu vou começar pelo mais. Curiosamente, né, essa turma sempre julgou, antes do anexo 8 da portaria, do anexo 8 da NR15, exatamente com esses critérios que o Ministério do Trabalho veio adotar. Ou seja, nós sempre estivemos certos e julgávamos, inclusive, a partir de critérios da Fundacentro. Nós éramos a única turma que indeferia essa insalubridade, utilizando critérios expostos pela Fundacentro, que vieram ser os critérios adotados pela NR8. Isso é uma prova de que sempre estivemos julgando corretamente, ainda que, digamos, no escuro, porque fizemos voto, fizemos pesquisa com dados de institutos internacionais e chegamos a essa conclusão. Ele fez, Vossa Excelência fez. Eu fiz uma ampla pesquisa porque virou uma febre pedido de insalubridade por vibração. Então, eu fiz um voto, coloquei um assistente do gabinete uma semana inteira para pesquisar e chegamos a essa conclusão, que de resto era a conclusão da Fundação. Dois, ora, não se aplica retroativamente a portaria. A portaria ela veio apenas reconhecer uma situação de fato que já era, ou seja, não há insalubridade na situação dos autos. A portaria apenas veio chancelar isso. Não se trata de aplicar ou não retroativamente a portaria. Como é a portaria que define os critérios para reconhecimento, ela apenas veio dizer, olha, isso tudo que se entendia como insalubridade lá para trás não é. Não é porque porque pelos critérios técnicos do Ministério do Trabalho não se trata de insalubridade. Então nós sempre julgamos dessa maneira. Não se trata de aplicação retroativa de portaria, pelo menos para essa turma.
E a integração de ajuda à alimentação, o doutor Juscelino já expôs à tribuna meu ponto de vista. Esses vendedores que saem, principalmente da Ambev, para mim, eles têm para realizar a venda, é um ato que está íncito na atividade de venda deles. Ele tem que verificar estoque, mas não há como ele chegar lá e realizar uma venda sem saber exatamente o que o cliente tem para devolver, o que tem para não sei o que. Então, eu mantenho meu voto. Já sei até que nessa parte posso até ficar vencido, mas mantenho. Doutora Maria Estela fez eu estava achando que estava meio que aderindo ao entendimento que eu achava que fosse. Então, a doutora Maria Estela fez uma divergência em relação a esse tópico do acúmulo de função, e eu sempre julguei desse jeito. Então, eu estou aderindo àquilo que foi uma divergência dela originária e ao meu ponto de vista originário. Então, nesse ponto, nós vamos dar provimento ao recurso. Doutora Maria Estela, estou antecipando seu voto aqui, né? Mas é só para dar o crédito. Não, eu até fiz uma pesquisa que eu sei que, dependendo da composição, o doutor João Bosco às vezes era vencido em casos até recentes. Então, eu sempre mantive isso, que eu achei que a doutora Maria Estela tivesse esse ponto de vista também, então nem estava divergindo. Mas aqui, doutora Maria Estela? Eu divirjo nesse aspecto mesmo. Esse adicional é previsto em lei, quanto é previsto em lei. Não tem jeito. Então, quer dizer, não tem jeito não, é devido. É devido. Né? Então, fico vencido, faço a adequação do voto. O João fica devido, então, em relação a esse aspecto e fará adaptação. Quanto ao mais, prevalece o voto dele de forma unânime. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, senhor. Aqui eu vou falar. Aquilo, que passou. Falta meio de cuidado de uniformização de atendimento do gabinete. Então, você faz bonitinho e eu não faço. Próximo. Processo número 11 da pauta é o RO número 11.104.51/2015. Os recorrentes são Banco do Brasil e Regina Oliveira Magalhães, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Raquel de Souza da Silva, pela recorrente Regina, ausente. Qual que é? Esse é o Meu 11 ainda. da pauta. 11 da pauta, Tem uma J394. Não está com o microfonezinho aqui, não? 11? É porque deve ter feito... Tá. Regina, eu passei o olho aqui, não vi. Mas esse tem OJ, né? Tem a J394. Então vai ter que retirar. Então vão retirar de pauta com essa observação. A gente fica atento para ver se eles vão cancelar mesmo, porque o Ricardo ainda não mandou aquele... não formalizou, porque fez essa comunicação. E eu acho mais sábio, né? Assim, é uma boa política. Vai suspender muita coisa. Não, tem um processo lá no gabinete que é a terceira vez que ele foi suspenso. Foi por isso que eu falei. Ele foi suspenso pelo divisor. Foi suspenso de banco. Não sei o que é. A Caixa. Primeiro o divisor, depois veio a prescrição do abono, agora veio o 394. Eu estava revendo o voto, que é isso, Banco do Brasil, Caixa. Eu falei isso com o ministro Márcio, não tem condição, mãe. Mas eles pelo menos ainda não tem acordo publicado. Tem uns processos aqui que tem 3 acordos. Eu tenho quase certeza que o ministro Márcio Eurico vai acolher essa sugestão. Não, ele falou que vai, é só uma questão de formalizar. Ele sempre é uma voz ponderada no TST. Não, ele falou que ia, agora tem que manifestar. Não, acho que como ele é relator, ele pôs. Zé Roberto limitou. Já teve caso aqui que o relator, no caso dos honorários advocatícios. Eu acho que o tipo de caso dos honorários, suspender processo caso demais. Recurso você suspender todos os processos de banco, a gente pode até ficar um alívio, não, isso não precisa fazer, mas não. Não, esse é horrível. Esse alívio é falso. Porque a Não, eu faço tudo, vem tudo prontinho pra mim, mas não vou revisar, não. Vou deixar pra revisar na hora que vier o 394. Aí, quando vem aquele bunda, ninguém merece. Então é melhor julgar mesmo, que fica mais distraído. Então tá, próximo. Não há. Outros advogados. Então vamos ao próximo. Com início a sessão de 9 horas e 50 minutos, de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Primeiro processo é o processo número 15 da pauta, é o RO número 10.477.93/2016. 15 da pauta. É o primeiro lá em cima? Tem uma procurador? Eu não abri. Recorrente Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e recorrido Lucas Rodrigues dos Santos. Inscrito para sustentação oral, Dr. André Gustavo Souza Freud de Aguilar, pelo recorrido Lucas, 15. 15 da pauta. Eu julguei alguns processos desses, manter uma certa uniformidade.
Eu dou provimento parcial para excluir a condenação ao pagamento de diferenças salariais pela redução da parte fixa, recebida a título de bolsa, treinamento, TAP e reflexo. Reduz o valor da condenação a 50 mil, custos de 1.000, ficando reclamado autorizado a postular a devolução do valor a maior recolhido pelos órgãos próprios. Estou mantendo aquilo que eu entendo dessa situação, já julguei alguns. Ok. Então, vou me ater, Excelência, só a... Oi? Parece que é uma petição a ser apreciada nesse processo com pedido de suspensão. Suspensão? Só um minuto, doutor. Ok. Por causa de quê? Por causa de quê? de empregados de estatais. Não, mas esse Não, aqui nesse não tem isso. Não, mas esse aqui não é isso, não. Isso é o prudente? A petição? Esse Petição em PDF. Só um minutinho. Não. Não, isso não é FGS, não. É prudente, ó. Não. Não, Confundiu. Tudo, Não, tem não. tudo bem, Vera. Tudo jóia. Não, tá tudo certo. Foi uma falha. Ok, sem problema. É muito processo, doutor. Ah. Eu acho que tem direito a 10% de erros pequenos. Não, tenho plena convicção. Sai chutando processo em casa também, Excelência. Então tá bom. Então só nos entende. Tá ótimo. Vamos lá. Palavra. Bom dia. Bom dia. Com relação à redução salarial, nessa questão do voto de Vossa Excelência, o reclamante recorrido recebeu por 21 meses a bolsa de treinamento de R$ 4.500. Então ela foi paga com habitualidade. Contudo, em determinado momento, se retirou, né? Então, como bem observado pela juíza de primeira instância, né, restou clara essa supressão ilegal do salário, uma alteração contratual lesiva, né, nos moldes do 468 da CLT, então requer que seja mantido a sentença nesse tocante, uma vez que houve realmente alteração lesiva ao reclamante, ferindo o artigo 468 da CLT. No mais, eu requeiro que seja acompanhado o voto de Vossa Excelência. Aqui é uma questão de interpretação disso. Uhum. Os 21 meses estão aqui declarados, né, esse fato está posto no voto, mas é a interpretação dessa natureza, porque entendendo que essa bolsa, no primeiro momento, ela era dada até que alcançasse o nível das comissões, né? É uma espécie de piso, digamos assim, né? De garantia, de valor mínimo. Então, é um entendimento em relação a isso e é legítimo o pedido, não tem problema nenhum, mas eu vou manter a proposta de voto no sentido de excluir. Doutora Maria Estela. Eu estou de acordo. Doutora Maria Laura. Esse é o 10, Deixa eu ver aqui, peraí. 477. Está de acordo? É o Prudência. 10.477. 10.477, 98, 98. Está de acordo? Acompanhe? Então prevalece de forma unânime. Obrigado. Obrigado, bom dia. Doutor. Tenha um bom dia. Processo número 8 da pauta é o ROPS número 10.316.34/2017. Recorrente é Emanuele Rodrigues de Paulo e recorrida à Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Sá, pela recorrida Associação Salgado. Aqui eu estou negando provimento ao recurso, apenas com uma observação às colegas que eu fiz aí, as desembargadoras que também votam nesse processo. Deixei voar um pouquinho, mas, enfim. Estou negando provimento. Excelência, eu aguardo. Doutora Maria Estela. Eu mantenho a sentença que declarou a prescrição. Eu estou mantendo. Exatamente. Eu fiz a alteração do voto. Então tá bom. É porque eu vi antes. Manteve a sentença. Esse é aquele que tinha o caso da menor, né? De uma menor. E eu fiz uma opção de voto inicialmente no sentido de considerar essa qualidade dela de menor, ainda sabendo que era o espólio que tinha que. Enfim. Mas aí tinha mais 2 anos. Aquele que ele tinha morrido, que ele passou mais 2 anos. Por isso é que eu estou. Ele não tirou fundo. É porque ele foi demissionário, né? Ele não era, ele passou mais de 2 anos porque ele era demissionário, não é isso, Sim, doutor? Se eu estiver falando alguma coisa incorreta, a senhora nos corrija, mas de fato, né? Ele pediu demissão, então passou mais de 2 anos do pedido de demissão e ele não verificou. Quando ele morreu, aí elas foram verificar e apuraram que havia lá uma diferença. É isso? Isso, correto, Excelência. E aí tem uma menor. Quem entrou com a ação não foi o espólio. Foi a filha, né? Foi a menina, não é? Isso mesmo. É a menor. É a menina.
Então, eu tinha pensado no início se seria o caso de considerar a exposição de menor dela e tal. Já foi feito assim. Aí eu adaptei, as duas me puxaram a orelha e eu voltei. Então, mantenha a sentença. Pegando provimento, considerando a prescrição de 2 anos após o pedido de demissão. Tá, muito obrigada, bom dia. Eu estava sendo, enfim, me deixei levar. Processo número 25 da pauta é o RO número 11.506.32/2016. Recorrente é Divibras Divisórias Brasileiras Limitada, EPP, e recorrido Roberto Rabelo da Silva. Inscrita para sustentação oral, doutora Luísa Regina Lima Soares Barbosa, pela recorrente Divibras. 25. 25 da pauta. Estou conhecendo do recurso interposto no meio. Estou dando provimento parcial para absolver a reclamada da condenação à multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT e para que se considere como valor médio da remuneração o equivalente a R$ 1.500 por mês. Arbítrio novo valor à condenação de R$ 15.000 com custas de 300. Tem a palavra, doutor. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de sustentar a oral aqui hoje com vocês. Peço desculpas, a minha voz, estou passando um processo de sinusite crônica, então, desculpa. Irei abordar 3 temas em que pese o voto da Vossa Excelência. A primeira é a questão do vínculo de emprego, né? É sabido que é essencial a acumulação de todos os requisitos. Na peça inicial do presente processo, o reclamante ele afirma que ele teve que contratar um ajudante. No seu depoimento, no depoimento instrutório, ele afirma que sempre teve um ajudante. As testemunhas corroboraram essa tese. Ou seja, o reclamante ele não prestava o serviço de forma pessoal. Ele sublocou, ele terceirizou aquele serviço ao qual ele foi contratado. Um contrato de trabalho, ele é intuito persona. Aquele empregado que foi contratado deveria prestar pessoalmente por ser essa uma prestação infungível. Quando ele subloca esse serviço, ele deixa de configurar o requisito de pessoalidade na presente relação, afastando a questão do vínculo empregatício, no meu ponto de vista. Além disso, temos também que a prestação pecuniária paga para ele, ela não tinha uma simetria nem de datas nem de valores, o que configura, na verdade, um pagamento por serviço prestado. Novamente, talvez configurando a questão de autonomia que está presente neste caso. É importante analisar esses dados aqui apresentados perante o princípio da primazia da realidade sobre a forma e também da boa forma, da boa-fé objetiva do reclamante. Portanto, é essencial revisar, porque o requisito de pessoalidade ele não restou configurado nesse caso. Ultrapassando esse ponto, que não foi entendimento de Vossa Excelência, mas zelando pelo princípio da eventualidade, o valor que foi arbitrado, ele demonstrou-se extremamente exorbitante mesmo. Para reduzir para 1.500. Sim, é mais justo e eu corroboro com esse entendimento. Por último, eu queria falar em relação à indenização sobre o desgaste do carro. Nos autos tem um documento que foi juntado e que não foi desconstituído, que é a declaração de renúncia ao Vale Transporte. O reclamante, ele negou um benefício que é direito de todo trabalhador. Ele assumiu que iria trabalhar com seu carro. Depois, quando ele veio em juízo, ele pleiteou uma indenização substitutiva por ter desgastado seu carro. Ora, foi uma escolha dele. Então, estranho esse pedido agora em juízo, também devendo questionar a questão da boa-fé dele nesse momento. Diante desses pontos expostos, que eu queria pedir provimento para o presente recurso e agradecer a atenção de vocês. Realmente eu fiquei indo e vindo nesse processo, quando estava revisando o rascunho de voto que me foi apresentado, e essa questão que a doutora falou da tribuna é verdadeira, né? Isso está nos autos, inclusive o próprio preposto fala disso. Mas a questão é que o preposto e as partes, não tem dúvida de que ele contratava esse auxiliar quando quisesse. Agora, tem um ditado muito antigo da era da pedra lascada, em matéria de relação de emprego, que me falam lá em casa, que é o seguinte: o empregado do empregado é empregado do empregador. É claro que quando tem uma pessoa que é chamada, que é contratada por aquele que presta serviço, isso é um sinal. A gente tem que observar o que isso representa.
Então, na interpretação desses fatos aí, como o preposto também fala na audiência que após a reclamada registrar a CTPS do autor, ele continuou a trabalhar da mesma forma e frequência da época como trabalhou como autônomo, então eu tenho esse registro de ausência de alteração na forma de trabalho. O que me pareceu, nesse caso, mais adequado à vista dessa circunstância foi, na verdade, tirar da remuneração dele aquilo que ele gastava com o auxiliar. Sim. Tá? Então, foi por essa razão, e esse é o fundamento da redução do valor do salário. Essas relações de trabalho, às vezes, são... né, há uma informalidade, quer dizer, as pessoas resolvem as suas questões lá de formas que, às vezes, não são aquelas previstas na lei. Então, na circunstância, entendendo o que a senhora colocou e tendo esse ponto como um ponto relevante mesmo, eu não sei o que as minhas colegas vão, enfim, vão pensar disso, foi a opção que eu fiz de voto. Em relação ao veículo, o que acontece aqui é que não se trata de alguém que vai e volta ao trabalho, era alguém que trabalhava, ele era sentador de vidro, é isso? Sim. Então, ele tinha que ir, montador, palavra é essa. Então, ele tinha que sair montando esse vidro por vários lugares. Então, a questão do Vale Transporte aqui, ela tem uma outra... A empresa poderia ter um carro que fornecesse a ele para fazer isso. Quando ela usa o carro dele, aí é o artigo 2º, né? Ela assume o risco da atividade empresarial dela. E nesse caso aqui, nas circunstâncias, eu entendi que devia prevalecer. Então, os fundamentos são basicamente esses. Doutora Maria Estela. Eu acompanho. Inclusive, destaco com relação a esse veículo a questão de onde ele trabalhava, região metropolitana, ele trabalhava, ele cidades viajava. interior, não tem jeito. Aí não tem jeito. Doutora Maria Laura. Então, prevalece a unanimidade. Eu agradeço desde já. Obrigada, Obrigada, senhora, bom doutora. dia. Gente. Muito obrigada, tenha um bom dia. Próximo. Processo número 1 da pauta. É o RO número 10047-61-2017. Recorrente é Éder Felipe Lopes e também Lib Consultora Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Isabel das Graças Dourado, pelo recorrente Éder. Bom, aqui eu estou conhecendo dos recursos, no mérito, dando provimento parcial, recurso da reclamada para declarar prescritos direitos anteriores a 18/1/2012, julgar improcedente o pedido adicional por acúmulo de função, determinar que no período sem cartão de pontos seja considerada a média das horas excedente a 40ª semanal trabalhada, conforme se apurados os cartões jornais juntados e não a declinado na inicial. Absolver a reclamada da condenação ao pagamento de horas extras no período em que ele trabalhou em Divinópolis, maio de 2011 a novembro de 2013. E do provimento parcial, recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das multas previstas nos instrumentos coletivos válidos no período prescrito, como se apurar em liquidação. Habita a causa o valor de 50 mil com custos de 100. Tem a palavra, doutora. Bom dia, egrégia turma. Pelo que eu percebi aqui no voto, o adicional de transferência não foi... Está mantido. Está mantido. Não foi deferido. Excelência. Está mantido não, não sei. Não, porque o reclamante está recorrendo disso. Não, foi mantida a sentença. A sentença. Bom, negado. O fato é que ele, quando transferido, ele foi morar em alojamento. Aí já mostra uma provisoriedade. E ele, a jurisprudência, como apontado no recurso, já não considera mais o requisito de ser definitiva ou provisória. Por isso, pedimos reforma da decisão nesse tocante. Quanto ao Vale Transporte, foi negado em função dele pegar a carona. Mas há que se considerar que ele saía após 21 horas. Era um horário que era mais difícil, não saía junto com todos os outros empregados. E motivo pelo que ele, às vezes, pegava carona. O fato dele pegar carona não quer dizer que ele não precisasse do Vale Transporte. Então, entendemos que a prova, inclusive, no sentido, o depoimento preposto das testemunhas, foi no sentido de que ele utilizava, inclusive, o transporte coletivo, mas não recebia o Vale Transporte. Quanto às férias, Excelência, esse é um caso meio complexo, porque ele tirava as férias, mas continuava trabalhando. O fato de não ter
anotação em ponto para mostrar que ele estava trabalhando, é óbvio que a empresa não ia deixar marcar ponto, pois se ele estava trabalhando durante as suas férias e recebia as férias com atraso de 2, 3 meses. Então, isso não era só com ele, aconteceu com vários outros empregados, motivo pelo que entendemos que as férias deverão ser pagas na sua integralidade. Quanto ao horário intrajornada, restou provado nos autos, e a advogada que fez o recurso demonstrou isso claramente, que esse ponto era biométrico, mas ele poderia ser alterado. Isso está na fala do preposto, está na fala da testemunha Patrícia, da Marcele, e que, dependendo das circunstâncias, ele poderia ser alterado. Então, entendemos que esse intervalo não ficou provado pela empresa de que ele gozava, e ele gozava 30 a 40 minutos. Se fosse no refeitório, que não é bem um refeitório, é um lugar de fazer uma refeição, ele faria e voltaria, mas não poderia marcar o ponto nesse sentido. Bom, com a anulação, a anulidade do banco de horas, o reclamante entende que é devido a ele o pagamento da hora e mais o adicional, segundo súmula descrita no recurso. No mais, Excelência, pedimos seja deferido as parcelas requeridas no recurso do reclamante. Eu entendo, respeitosamente, que ainda que a súmula 85 ela não se aplique ao banco de horas no que concerne aquela questão da limitação à base semanal, né, e aí não teria sentido, quer dizer, se vocês não há banco de horas sem a prestação de horas extras, então o fato de haver horas extras não constitui o regime do banco de horas. Eu entendo que se a contratação desse regime de compensação de jornada não se faz regularmente, então é devido adicional. Então eu estou mantendo a sentença em relação a esse aspecto. No que concerne ao adicional de transferência, quem mora em alojamento não muda de residência. Então, aí não tem direito ao adicional de transferência. E com relação ao outro aspecto, eu estou entendendo que depois ela deixou de ser provisória. Quem pega carona não precisa de vale transporte. Eu acompanho o entendimento da decisão de origem. No que concerne às férias, eu estou entendendo que a prova não há prova boa suficiente no sentido de comprovar esse não gozo, até porque há prova de pagamento nos autos. Então, mantenha a proposta de voto tal como formulada. Doutora Maria Estela? Eu acompanho. Doutora Maria Laura? Eu tenho duas anotações aqui, duas pequenas divergências. Com relação ao recurso da reclamada, eu estou entendendo que os cartões cujos cartões não foram juntados, está inserido nesse lápis que ele trabalhou em Divinópolis. Exatamente. E lá, né, nesse lugar, embora não tivesse sido formalizado o controle, não há prova da impossibilidade de implementar o controle de jornada. Então, nós estamos beneficiando a empresa por não ter controlado o horário dele. Então, com relação a esse período, eu daria a jornada média verificado no restante do contrato, não excluiria jamais as horas extras desse período. E no recurso do reclamante, é exatamente a questão da súmula 85. Em relação à súmula 85. Na súmula 85 não se aplica ao banco de horas, então as horas extras são devidas hora mais adicional. Tá certo. Que foram irregularmente compensadas. Aonde vou ficar vencida. Ainda que entendendo a posição da doutora Maria Laura, sempre bem fundamentada, eu vou manter a minha posição, prevalece. Então, o voto vencida, doutora Maria Laura, nesses dois aspectos, um no recurso do reclamante e outro no recurso da reclamada. Obrigada. Bem, doutora, muito obrigada, a senhora tem um bom dia. Processo número 14 da pauta é o RO número 10445, 2015, recorrentes são CEMIG, Geração e Transmissão S.A., a CEMIG e CEMIG Distribuição, e recorrida Antônia Maria Pinheiro. Inscrita para sustentação oral, doutora Carolina Araújo Trade, pela recorrida Antônia Maria, 14. Bom dia a todos. Um minutinho só, doutora. Sim.
Então, em relação a esse, eu conheço, deixa eu ver, hoje, aqui eu não estou conhecendo o recurso ordinário das empresas. CEMIG e CEMIG Distribuição S.A., observando que eu dei prazo para consertar a procuração, e eles não fizeram. Né? Não conheço do recurso interposto em relação a elas, conheço do recurso ordinário interposto em conjunto apenas em relação à terceira reclamada, CEMIG Geração e Transmissão. Homologa a desistência do pedido de reajuste referente ao aumento real de 3% previsto no instrumento coletivo, extinguindo o processo em relação a esse ponto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, o 8º do CPC, ficando prejudicado o exame da preliminar de ausência de interesse de agir da reclamante em relação a esse pedido, no mérito do provimento ao recurso da terceira reclamada para absolvê-lo do pagamento de PLR de 2013, julgando improcedente a presente demanda, invertidos os ônus de sucumbência, custos processuais de 4.000, sobre o valor da causa, que é de 200, pela reclamante isenta. Tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Desembargadora Mônica Sete. Vou pontuar apenas nossas contrarrazões em nome da cliente Antônia Maria, em relação à PLR, que a senhora está propondo no voto de retirar a indenização referente à PLR do aviso prévio indenizado dos 90 dias. A gente entende que tanto a súmula 451 do TST quanto a OJ 82, quanto o artigo 487, parágrafo 1º da CLT, prevêem que esse período da projeção do aviso prévio, do aviso prévio indenizado, eles integram o contrato de trabalho para todos os fins. Mas não somente essas normas, a gente entende que dentro do acordo coletivo no tocante à PLR, no ano de 2013, consta claramente na cláusula 5ª, a linha A e B, que eu peço à Vênia para poder ler, que é bem sucinto, na definição da proporcionalidade do número de meses trabalhados no ano base, apuração de avos especificados na linha anterior, serão utilizadas as informações que geraram o pagamento da gratificação de Natal do ano base, 13º salário. Então, fica mais claro ainda que essa PLR deveria ser paga, sim, pelos 90 dias do aviso prévio, tanto que o 13º é considerado essa projeção do aviso. Então, a gente entende que deve ser mantida a condenação como na sentença, referente à PLR dos 90 dias do aviso. É isso que a gente pede. É uma questão de interpretação e elas são legítimas, mas a interpretação que eu adoto em relação à norma coletiva é sempre muito literal. Eu acho que aquilo que foi negociado e previsto está ali, né? Então, seria necessário que o aviso prévio tivesse explicitamente posto lá para que ele fosse considerado para fins de cálculo da PLR. Então, é um entendimento que eu adoto e porque a CEMIG fala-se no caput, que é o que rege, refere-se a meses trabalhados. Então, a interpretação do trabalhados deveria levar a um parágrafo que se referisse explicitamente a aviso prévio. Então, é questão de compreensão da norma coletiva e é assim. Doutora Maria Estela? Eu acompanho. Doutora Maria Laura? Eu tenho divergência, presidente, nesse aspecto, né? Da PLR, que eu fico vencida por causa da OJ, nos termos da OJ 82, indiscutivelmente, o aviso indenizado integra o tempo de serviço para todos os efeitos. Então, abrangendo também a PLR. E quanto à prescrição... Eu já ajustei. Porque já. A emenda também... Eu vou ajustar a emenda, então. A parte do fundo eu já ajustei. Porque aí a sentença está correta em declarar. Em razão da data de admissão. Então, eu vou mudar, vou até tirar daqui, ó. Que aí lá depois a gente muda a prescrição, tá? Mas isso é acessório, não tem... Vossa Excelência tem razão. Então, é só com relação ao PLR. Eu ajustei no fundamento, mas não vi que estava na sentença. Eu vou mudar a sentença, a emenda, tá bem? Pronto. Então, prevalece, por maioria, vencida a doutora Maria Laura em relação ao aspecto de fundo, que é... Porque ela daria provimento ao recurso. Assim se decide, então. Manteria a sentença. Manteria a sentença. Tá certo, desculpa. Manteria a sentença. Ela é recorrida, me desculpe. Ela negaria provimento ao recurso. Tá, desculpe. Isso mesmo.
Obrigada, viu, doutora? Bom dia. A inscrição feita na sessão é o processo número 18 da pauta, é o AP número 10741-20-2015. Agravante é Samara da Silva Santos e agravado Leonardo Edson Soares. Inscrito para sustentação oral, Dr. Matheus Correia Diniz Ferreira, pelo agravado Leonardo. 18. Samara. Eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Só aguardo o primeiro voto divergente, doutor. Doutora Maria Estela. Doutora Maria Laura, já corrigiu o errinho? Não, estou de acordo. Então, prevalece a unanimidade na forma proposta pela relatora. Há uma segunda inscrição feita na sessão, no processo número 23 da pauta, é o RO número 11-236-91-2016. Recorrentes são Verlan Andrade Homem e Ceasa Minas, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Renato Ferreira Pimenta, pelo recorrente Verlan. 23. Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que, na apuração, deverão ser observados os dias efetivamente trabalhados, excluindo-se as faltas, licenças e férias, conforme se apurar pelos controles de jornada e demonstrativos de pagamento de salário. Estou negando provimento ao recurso do reclamante. Tem a palavra. Bom dia, nobres jogadores. Com relação a esse ponto aí, que está dando provimento ao recurso da reclamada, né, não tem nenhuma óbice em razão de que, na verdade, é o legal mesmo. Com relação aos honorários advocatícios, que está negando provimento, de fato, não houve pedido expresso na inicial, contudo, restaram preenchidos todos os requisitos da hipótese que dariam em si já a condenação em honorário advocatício. O reclamante estava assistido pelo sindicato da categoria, né? Declarou que não tinha condições de arcar com as despesas processuais. O juiz, primeiro, deferiu a justiça gratuita, contudo, não condenou honorários por não ter pedido nesse sentido. Fizemos um recurso no sentido de que o artigo 322 do Código do CPC, aplicado subsidiariamente à CLT, estabelece que, na verdade, compreende-se no pedido principal tanto os juros de moras, a correção monetária e os honorários advocatícios. Tá? Por essas razões é que se dá provimento ao recurso do reclamante, apenas para fim de condenar a reclamada a pagar os honorários advocatícios. Essa é a questão mesmo, e eu trouxe a questão posta aqui, como o doutor falou da tribuna, os fatos são esses. Não tem assim uma emoção em relação a isso, não. É só uma questão mesmo de não ter pedido. Mas se aqui os honorários são exceção, né? Porque o problema é daqui da Justiça do Trabalho. Tem que ser pedido aqui exceção. Da Justiça Comum, por isso. Eu sinto muito. Correção. Não é algo que a gente faz assim, né? Porque então, estou mantendo. Tá? Então, prevalece a unanimidade. Tá bem? Obrigado, bom dia. Obrigada ao senhor, doutor. Tenha um bom dia. Doutora Mônica, para essa sessão não há registro de outros advogados Vamos presentes. à próxima. Com início a sessão designada para as 10 horas, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Há uma preferência regimental de sustentação oral à distância. É no processo número 15 da pauta, é no RO número 11-357-5-2015. Recorrente MRS Logística S.A. e recorrido Carlos Alberto Pereira. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, pela MRS Logística. A sustentação originária do Foro de Juiz de Fora. Quem que é? Dr. Rogério. Doutor Rogério, o senhor nos ouve? Perfeitamente, senhora presidente. Nós Bom também dia. o estamos ouvindo muito bem, tá? Muito obrigada. Vamos começar. Com a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito do provimento para afastar a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais e para afastar a determinação de expedição de ofícios, a DRT e MPT. Restam improcedentes os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência, as custas constituem encargo do reclamante, isento porque é beneficiário da justiça gratuita. Doutor, o senhor aguarda o primeiro... Ah, não, deixa eu ver. Doutor. Pois não? Pode sustentar. Hã? É pelo reclamante? Pelo reclamado. O senhor está sustentando pela reclamada, né? Pela empresa reclamada. Pela empresa. Se houver eventual divergência, eu posso aguardar, se for o caso. O problema vai está sustentando pela reclamada. É o 15. Tem que sustentar. Não, eu estava calculando aqui, porque vai prevalecer. Pode sustentar então, doutor. Excelentíssima desembargadora presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito bom dia. A matéria já é por demais conhecida dessa egrégia turma, versa sobre danos morais decorrentes do sistema de monocondução e conduções das locomotivas. Essa egrégia turma, já em inúmeros julgados, já atentaram para a questão da natureza da própria atividade e também para as melhorias já comprovadas por perícias inúmeras, inclusive mais recentes no aspectos, que constataram efetivamente, seja as possibilidades de parada, seja as condições adequadas das locomotivas. São com essas singelas considerações que peço que seja mantido o voto condutor emanado pela ilustre relatora. Obrigado. Obrigada, doutor. A senhora mantém, né, doutora Maria Esther? Mantém exatamente essa questão dos precedentes, a natureza da atividade, a possibilidade de ter essa parada. Doutora Maria Laura. Eu fico vencida, presidente, com relação a essa indenização por dano moral, mas reduzindo para 5 mil. Tá certo. Então, doutora Maria Laura, então, tem a posição que reduziria para 5 mil. Doutor João. Está vendo da divergência da desembargadora Maria Laura, eu fico com a relatora. Então, prevalece o voto da relatora, ficando parcialmente vencida a doutora Maria Laura, que reduziria a indenização para 5 mil reais, né? Não, Bom, então aí agora, próximo, tá bem? Sim. É o processo número 16 da pauta. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor. Bom dia. O 16 da pauta é o RO número 11.359.34/2016. O recorrente é Uber do Brasil Tecnologia Limitada e recorrido Rodrigo Leonardo Silva Ferreira. Inscritos para sustentação oral os doutores Marina Portela Matos, pelo recorrido Rodrigo, e o doutor Tarcísio Alberto de Bosque, pela recorrente Uber do Brasil Tecnologia. 16. 16 da pauta, tem a palavra. Bom dia, senhores. Estão a 5 minutos do tribunal, 2 advogados dos escritórios de São Paulo. Eu pediria à senhora se seria possível aguardar mais 5 minutos, no máximo 10 minutos para nós. Não tenho nenhum consultando aqui a nobre colega, se a doutora Marina, se ela concorda. Podemos aguardar um pouquinho, doutora? Desculpa. É que eu estou olhando aqui. Podemos aguardar? Vamos aguardar um pouquinho. Então, nós fazemos isso com operação padrão aqui na turma, viu? Se um dia a senhora chegar e pedir, precisar de adiar, pode estar certa que será sim, tá? Viu? É uma operação padrão mesmo, tá bem? Então, vamos esperar um pouquinho só aqui. A gente vai adiantando outras coisas só para atender o pedido. E a senhora terá o mesmo tratamento, viu? Pode ficar tranquilo. Agradeço a Vossa Excelência e a nobre colega também. Tem mais alguma? Sim, há uma inscrição feita na sessão, no processo número 13 da pauta, é o RO número 11.119/2016. Os recorrentes são Raimundo Nonato da Silva e Gudesteu Biber Sampaio, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, doutor Felipe Moreira dos Santos, pelo recorrente Gudesteu. 13. 13 da pauta. Tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu rejeito a preliminar suscitada pelo reclamante em contra-razões, conheço do recurso do reclamado, conheço do recurso do autor também. No mérito, nego provimento ao apelo interposto pelo reclamante e dou provimento ao apelo patronal para afastar a condenação e indenização por danos morais e estéticos. Invertidos os ônus de sucumbências relativos aos honorários periciais
que passa ao encargo do reclamante, que foi o sucumbente na pretensão relativa ao objeto da prova técnica. Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os honorários do perito serão pagos pela União na forma da súmula 457 TST e resolução 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Reduz o valor desses honorários para R$1.000. As custas processuais de R$8.000, calculadas sobre R$400.000, valor atribuído ao feito, são pelo autor isento. Tudo bem. Eu vou guardar. Guardar o primeiro voto, tudo bem. Doutor João, doutora Maria Laura. Eu sou revisora. Eu estou de acordo, presidente. Doutor João. Estou de acordo com a relatora. Então prevalece o voto à unanimidade na forma proposta pela relatora. Ok, obrigado. Obrigado ao senhor, doutor. Eu tenho aqui o doutor Cristiano Elderson. Está presente? É o 11? Sim, doutor. Está ausente. Vamos julgar, né? Vamos julgar. Dia 11, pode pôr na número 11 tela. da pauta é o RO número 10.950.05/2015. Recorrente Douglas Amauri Besbate e recorridos Nilton Lourenço de Rezende Júnior e NDR Consultora Hilária EPP. Inscrito para sustentação oral, doutor Cristiano Elderson de Araújo Abreu, pelo recorrente Douglas, 11. É o 11 da pauta. Não vejo anúncio de divergência aqui. É unânime? Eu tô de Prevalece a unanimidade. Vamos fazer a pauta da doutora Maria Estela? Vamos, que a gente Vamos, que aí nós já saímos da... A dela eu não anotei, porque como eu não participo, né? Então. Então tá. Só o 16 fica o 16 esperando mais um pouquinho. Na hora que acabar ela, a gente chama. Vamos lá. Então, agora eu vou ter que passar. Peraí, só um minuto. Pois não. Na sala dela. Vou ter que colocar. Número 1 da pauta? Um não, o 2, né? Um não tem divergência. Nós vamos seguir na pauta. Na pauta, né? do 1 em diante. Só avisando aos senhores advogados, eventuais estagiários, que a gente já viu essa pauta em casa antes, já fez até votação antecipada. Então, aqui é o que tem que destacar para discutir. No número 1, não estou vendo divergência. Unânime? No número 2, tem uma divergência. Eu vou ficar segundo a votação antecipada aqui do ROPS, né? Eu vou ficar vencida. Doutor João está com relação às férias vencidas, entendendo que não cabe, com relação às férias vencidas, a dedução de faltas, e sim a redução do número do período de férias, nos termos do artigo 130. E quanto ao repouso, eu daria provimento ao recurso para determinar o pagamento em dobro. É aquela minha divergência de sempre, que é quando é concedido após o 7º dia, na OJ 410, que a turma não aplica. Aplica dependendo da situação. Né? Bom, o número 4 da pauta, então constou que a doutora Maria Laura fica vencida. Agora, o número 3 da pauta também tem divergência. Eu fico vencida com relação ao intervalo entre a jornada, que eu manteria a sentença. Apenas eu ia fazer uma restrição aos dias em que a jornada tivesse sido superior a 6 horas e a marcação tivesse sido inferior a 50. Aquela tolerância que eu dou. A tolerância vai ser de 5 ou de 10 minutos? É porque é 5, né? É 5. 5, porque a gente tinha decidido a partir de 55. Então, é porque quando tem na entrada e na saída aí vai dar 5 e 5. Vai dar 5 e 5 e não 10 no total. Tá. 55. Eu acho que devia ser 50, porque isso atende o objetivo da pauta porque também. Tem entrada e tem... Não, tem entrada e tem saída. Não, é porque a gente tinha decidido numa sessão que ia ficar 55 minutos. Aí, 5. Aí agora a doutora Maria Laura fez uma divergência no processo meu para dar 5 e 5. Para mim é indiferente. O que combinar está combinado. Tanto 50 quanto 55 atende. Dá para a pessoa melhor parar e fazer 55, porque nunca dá a 1 hora integral. Entendi. Então, é a diferença mesmo de bater o ponto. Então vai ser 5 ou 5? Eu prefiro 55. Prefere 55? Mas então tá bom. Então tá ótimo. Não, então tá ótimo. Pra mim tá bem. O que combinar tá ótimo. Se fala 10, aí a pessoa não, porque tá falando 5 minutos. Tem que observar a entrada e a saída. Isso. 55 minutos. Então tá bem. O melhor é isso, contar o total. Total. Então tá bem. Tudo bem. Então vamos. Daí eu ajusto lá no outro pra ficar mais claro. Eu também ajusto assim. Tá tranquilo. Todos. Tá. Qual que é agora? 4 da pauta. Vamos. Então, vamos parar para fazer o... Deixa eu chegar com calma. 4 da pauta, então... Melhor chegar com calma.
4 da pauta também tem divergência. 10.314. O 4, né? Doutora Maria Laura. Vou ficar vencida, né? É um ROPS, né? Adicional de dupla função, manteria a condenação. Tudo bem. E daria parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar as réis ao pagamento de diferença de férias mais 1/3. Tá certo. Então fica vencida em relação a esses aspectos. Nossa, ROPS é enorme, hein? É grande mesmo. Gigante. É um big ROPS, tá certo. Eu tô meio cheio de matéria. Tem os 5, né? Então vamos voltar agora à pauta com advogados. Retomando. Senhor secretário, para o pregão dos processos. Sim, processo número 16 da pauta, que é o RO número 11.359.34/2016. Recorrente é Uber do Brasil Tecnologia Limitada e recorrido Rodrigo Leonardo Silva Ferreira. Inscritos para a sustentação oral os doutores Marina Portela Matos, pelo recorrido Rodrigo, e o doutor Tarcísio Alberto de Bosque, pela recorrente Uber do Brasil Tecnologia. 16. 16 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Primeiramente, tem uma questão aí do cadastramento do recurso, que não constou o cadastramento do recurso de Norival Oliveira Silva, que está sendo determinado, né? Eu conheço do recurso interposto pela reclamada e dos documentos que o acompanham. Rejeita dos preliminares arguidas no apelo da ré. Primeiramente, com relação ao recurso do Leandro, não constou aqui da conclusão, mas no recurso do Rodrigo Leonardo Silva, existe uma arguição de não conhecimento formulada pelo reclamante que eu rejeitei. No recurso, então, interposto pela reclamada, eu conheço dos documentos que eu acompanho. Rejeito as preliminares arguidas no apelo da ré. Acolho a incompetência material da Justiça do Trabalho e afasta a declaração de irregularidade do objeto social da empresa nos termos postos na sentença recorrida, com a consequente expedição de ofício à Secretaria de Finanças do município de Belo Horizonte, Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais. No mérito do provimento ao apelo da reclamada para declarar a inexistência de relação de emprego, afastar a determinação de anotação da CTPS do autor pela reclamada sob pena de multa de comunicação da dispensa no sistema empregador web, excluir a condenação aos pagamentos de aviso prévio indenizado, 11/12 de férias proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional de 2015 e 2016, FGTS com 40% de todo contrato de trabalho, inclusive sob verbas rescisórias, multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, adicionais de 2 horas extras por dia de trabalho e reflexos, que eu estou nominando aqui no provimento, adicional noturno percentual de 20% com relação ao labor executado entre 22 horas e 5 horas, e reflexos, remuneração em dobro de feriados laborados nos termos da súmula 146 do TST, observado o teor da súmula 340 e reflexos em FGTS com 40%, reembolso de R$ 2.100 mensais por todo contrato de trabalho. Afasta a declaração de irregularidade do objeto social da ré com a expedição de ofícios à Secretaria de Finanças do município de Belo Horizonte, Secretaria de Estado da Fazenda, para os fins cabíveis. Exclui determinação de expedição de ofício à Secretaria Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho da Primeira Região, INSS e Receita Federal do Brasil. Com relação ao recurso da testemunha, eu dou provimento para afastar a condenação imposta a ela o pagamento de multa de R$ 2.000 por litigância de má-fé. E afasto também a determinação de ofício ao Ministério Público Federal e Polícia Federal para apuração de crime de falso testemunho. Provimento recurso da reclamada importa em procedência dos pedidos, constituindo as custas processuais em cargo do reclamante, que fica isento porque é beneficiário da justiça gratuita. Eu voto. Palavra, doutor. Excelência, eu gostaria de ouvir o primeiro voto divergente, se houver, seria possível. Tudo bem. Doutora? Então tem a palavra. Bom dia. Primeiramente, desculpa o nervosismo, mas acho que dentre os elementos aqui configuradores da relação de emprego,
O que realmente diferencia, nesse caso nosso, é a questão da subordinação. E aí eu tomo divergência, claro, pela parte aqui em relação ao voto da relatora, no sentido de que a gente tem que diferenciar, no caso aqui, existe uma liberdade hoje, de horário, principalmente, em relação aos motoristas que estão vinculados à plataforma do Uber. E isso muitas vezes se confunde com uma autonomia no trabalho. Mas, na realidade, essa autonomia que eu acho que é a reflexão que deve ser feita aqui é a autonomia do trabalhador em relação ao seu trabalho é principalmente em relação ao valor do trabalho que vai ser expropriado. E, nesse caso aqui, o motorista não define o valor do trabalho dele. Quem faz essa determinação é a Uber. Ele não define para quem ele vai prestar esse serviço. Isso também quem faz é a plataforma. E isso, como é que é feito esse controle? Ele tem a possibilidade de fazer o cancelamento da corrida. No entanto, a partir de um determinado índice, um percentual de cancelamento de corridas, ele começa a sofrer determinadas punições, como, por exemplo, a possibilidade de suspensão da plataforma e até mesmo o bloqueio e a exclusão definitiva da plataforma. Fora isso também, ele não define o direcionamento do próprio trabalho, porque através desse controle difuso das avaliações dos clientes, existe todo um direcionamento da prestação de serviço. Então, como a temperatura do carro, o rádio, então você tem que perguntar. E isso tudo ficou muito, as provas nos autos com o depoimento das testemunhas, o próprio depoimento pessoal do reclamante, ficou tudo muito bem comprovado. A sentença também proferida pelo juiz Acó trouxe todos esses elementos. E então eu acho assim, essa questão da autonomia, principalmente dele não poder definir o valor do próprio trabalho, isso fica muito evidente. Não é como se fosse uma captação, porque a plataforma se insere como se fosse uma captação, são uma plataforma de captação de cliente. Mas que captação é essa que ela mesma define o valor do serviço prestado pelo motorista? Como é que ela controla e dirige a prestação desse serviço através desse controle difuso feito pelo cliente? Os motoristas, eles não podem entregar cartões pessoais, sob pena também de exclusão da plataforma. Eles não podem estar vinculados a outras plataformas digitais, ao mesmo tempo também sob pena de exclusão da plataforma. Tudo isso também comprovado nos autos pelo depoimento de testemunha. Ele não pode se ausentar, ficar inativo dessa plataforma por mais de 30 dias. Nesse momento, ele também começa a receber e-mails pedindo para que seja feita a ativação sob pena de exclusão da plataforma. Então, tudo isso a gente percebe que não existe uma parceria. Existe, na realidade, um empregador que está ali disfarçado de uma plataforma de captação, mas que efetivamente não realiza a mera captação. Se assim fosse, o motorista poderia entregar o seu cartão pessoal, combinar outras corridas, e nada disso desfaria a parceria com a Uber. Ele poderia definir o preço do trabalho que está sendo, do serviço que está sendo prestado, desde que, dentro do valor por ele determinado, ele repassasse o valor combinado com o seu parceiro. Então, se ele quer fazer uma corrida até o aeroporto de Confins por R$10, ele tem autonomia para fazer, desde que repasse 20% ou 25%, dependendo do caso, né, da categoria que ele tiver ali com a Uber, para a sua parceira. Mas não é isso que acontece. Então, esse caso, eu acho que ele é um paradigma nosso aqui para a gente repensar, principalmente essa questão do que é autonomia, porque os outros pressupostos, a pessoalidade, ficou muito bem caracterizado também, porque ele não pode se fazer substituir, tem um cadastro pessoal prévio, ele não pode deixar que outro motorista utilize o veículo que não esteja cadastrado. Então, é como se fosse essa questão, também ficou muito claro na sentença também, uma questão do computador. Então, você tem um computador numa empresa, vários empregados podem utilizar o mesmo computador, mas quem não é contratado não pode. Isso fica claro também. A onerosidade com os pagamentos semanais, essa questão também ajuda a gente a perceber um pouquinho a subordinação, porque não é, além dele não precificar o próprio trabalho, ele também não recebe o valor pelo serviço. Quem recebe diretamente é a plataforma e, posteriormente, repassa, deduz o seu valor e repassa esse valor para o cliente. Tanto também não temos essa autonomia porque ele não fica com o ônus e com o bônus da prestação laboral. Ele não define o preço e, posteriormente, dependendo das escolhas que ele faz dentro da prestação do seu serviço, ele não colhe nem os frutos
e nem o ônus, eventual ônus. Então, se ele recusa um passageiro, ele não lida sozinho com a escolha que ele fez. Tem uma pessoa ali, um agente por trás que vai determinar as consequências da escolha dele. E a não eventualidade também ficou muito clara, principalmente com essa questão da penalidade de exclusão da plataforma, com a ausência, com a inatividade por um período de 30 dias. E realmente, para mim, eu acho que o cerne é essa questão da subordinação, que eu peço uma atenção mais detida de Vossas Excelências. E agradeço também meu retorno, fui estagiária nessa turma, e fico muito feliz de hoje estar aqui retornando nessa posição. Retornando bem. Obrigada. Obrigada, então, peço pela manutenção da sentença. É um prazer tê-la aqui, né? Para quem estava nervosa, você saiu muito bem na sustentação. Doutora Maria Estela tem a palavra. Bom, eu peço bem na sustentação, realmente muito bem feita, mas quando a gente vai examinar a relação de emprego, a gente tem que ver se estão presentes todos os requisitos. A pessoalidade é o primeiro deles e que é afastado claramente no processo quando ele admite, como a testemunha dele também admitiu, a testemunha especialmente começou a se utilizar dessa plataforma para fazer o transporte, aceitar essa ligação da Uber com ele, para fazer os deslocamentos de quem se interessava pelo uso da plataforma por parte do cliente, a partir da utilização de um outro veículo. O próprio reclamante também manteve esse sistema com outra pessoa, de quem ele recebia e passava o valor para esse outro motorista. Tem um deles aqui, eu não sei se eu destaquei no voto, tem um até que fala que pagava um salário mínimo para quem fazia esse serviço. Não, no caso do reclamante aqui, parece que ele falava, deixa eu ver aqui, o próprio reclamante disse o seguinte, que a Uber fazia o pagamento na conta do depoente e ele repassava para o motorista auxiliar 60% do valor. Então, quer dizer que ele também oferia algum valor a partir daí, já que a Uber repassa para o parceiro entre 20% e 25%. Na hora que a gente vai examinar esse percentual que é repassado para o motorista, quer dizer que ele fica com de 75% a 80%. Isso revela realmente uma parceria. Não é a gente não vê um empregado que recebe quando recebe por participação do trabalho nesse montante. Data máxima Vênus? Só matéria de fato. Sim. Só um minutinho. Não pode interromper. Pode interromper. O Charles, então, tem que seja uma matéria de fato, tá bom? Também partilhava com um amigo essa questão. Então, ele também utilizava. Então, acho que aí o que nós não temos aqui é pessoalidade. A segunda questão. Vamos ver aí a subordinação. O que é esse objetivo desse aplicativo? Ele é conectar quem necessita de uma condução para quem se dispõe a fazer o transporte. A Uber não é uma empresa de transporte. E aí, a hora que a argumentação vem no sentido dele se inserir numa atividade que é de transporte, eu entendo que o foco aí está deslocado. A gente não pode esquecer que, à medida que a tecnologia desenvolve, que outros meios de comunicação, de transferência de dados, transferência de informação surgem, vão aparecer novas formas de negócio que antes não se pensava. Essa aqui talvez seja uma. Mas a gente tem outras. Em área de hospedagem, a gente tem aquele Airbnb, que também existe uma conexão direta em quem se dispõe a fazer uma coisa e quem está disposto a usar aquilo. Então, certos casos, esse pensamento de inserção na atividade, tudo fica, eu acho que tem algo aí que não se casa bem para se referir à subordinação. Eu acho que no caso desse, para ter uma comprovação de uma subordinação, era preciso que a Uber interferisse efetivamente na forma como a pessoa ia prestar o serviço, com que frequência ela ia prestar o serviço, e nem isso nós não temos, porque não existe aqui uma determinação de tempo à disposição do aplicativo. É a própria pessoa que se dispõe a usar o aplicativo para fazer o transporte daqueles que procuram e que resolvem assim. A própria testemunha do reclamante, que é o senhor Charles, né,
disse que se quisesse sair e ligar o carro para obter passageiros, está autorizado, mas que ele tem 3 meses que não roda mais. Com que relação de emprego é essa que a pessoa, por própria deliberação, passa meses sem prestar nenhum trabalho e pode voltar a qualquer momento? A questão da onerosidade tem aquela questão, tá certo, existe, ele oferia pelo serviço que ele fazia, oferia sim, mas numa porcentagem tal que revela antes uma parceria do que um contrato de trabalho. Então, eu mantenho a proposta de voto. Doutor João Bosco? Não, doutora Maria Laura. Nossa, toda hora eu falo, é porque ele está perto dele. Desculpa, doutora Maria Laura. A questão foi muito bem colocada pela relatora. Parabéns à sustentação oral, peço vênia, mas a questão foi muito bem colocada pela relatora e os advogados terão a oportunidade de ver quando for publicado o voto. O voto realmente foi um voto trabalhoso, muito trabalhoso, com muitas preliminares, com muitas questões. O voto é muito minucioso, o processo está todo detalhado e realmente não se caracteriza, nesse caso aqui, a relação de emprego, no meu entender. Também examinei com muita atenção, sei que é um processo paradigma, que já teve muito alarde quando foi proferida a sentença, e nem entendi por que tanto alarde com esse processo, porque tem muitos processos de relação de emprego na Justiça do Trabalho. Mas parabenizo a relatora imagino o número de horas que ela que ela se dedicou a esse processo, porque foi muito trabalhoso. E a única sugestão que eu faria é se não seria o caso de expressamente autorizar a reclamada a reaver as custas processuais diante da improcedência, porque ela já recolheu. Vou acrescentar aqui. Então, estou acompanhando integralmente o voto, seja no que tange ao recurso da Uber, quanto no recurso da testemunha que foi multada a título de litigação de má-fé. Doutor João? Senhor presidente, eu também quero parabenizar primeiro a ilustre advogada que, estou sabendo agora, foi estagiária na Secretaria da Nossa. Não, foi na Secretaria, não foi Não, gabinete? foi do gabinete do Dr. Ricardo. Ricardo. É isso mesmo. Agora estou me lembrando. Agora estou lembrando dela lá sentadinha. Exatamente. É sinal de que o estágio lá foi proveitoso. Está sentando muito bem. Ela é talentosa, fez uma boa sustentação, mas louvo o esforço dela, mas não, o voto, para mim, o voto fez nada mais, nada menos do que julgar o caso à luz da legislação trabalhista, sem nenhum devaneio de ordem valorativa dos fatos, ideológica. Por quê? Porque o que a relatora faz no seu extenso voto? Eu confesso que eu tive até a tentação, eu recebi os advogados das partes, o doutor Tarcísio esteve por último, trouxe uma consulta, foi um parecer do professor Estevão Malê. Eu li esse parecer no dia que eu recebi à noite, como tudo que vem dele deve ser lido, apreciado e aproveitado, mas eu tive tentação de fazer um voto convergente. Mas depois de ler o voto da relatora, eu julguei absolutamente desnecessário. O voto da relatora é completo e perfeito em todos os sentidos. O que ele faz? Ele faz exatamente um julgamento de uma relação de emprego, de um fato que é trazido à Justiça do Trabalho como sendo de relação de emprego, faz um julgamento à luz da nossa legislação. Nós não temos outra legislação para examinar e equalizar esses casos que não os artigos 2º e 3º da CLT, que não vão ser, inclusive, substancialmente modificados na reforma trabalhista que está em andamento. O artigo 2º sofre algumas modificações, mas em aspectos periféricos, relativo ao grupo econômico. Por quê? Porque o que nós temos aqui, na verdade, é uma situação absolutamente nova, não é? E que o que a sentença, sem crítica ao ilustre colega que proferiu a sentença, eu quero até dizer que a sentença é muito bem redigida, muito bem elaborada, mas
ela passa longe, com todo respeito, dos fatos postos no processo. Né? A sentença é muito mais um libelo de uma posição que eu respeito profundamente, mas é uma posição que quer retornar fazer rodar para trás a história. Né? Quer fazer que a roda da história ande para trás e não para frente. Nós teríamos que nos defrontar com situações iguais a essas daqui para frente. Aliás, já nos defrontamos. E não temos como reconhecer a relação de emprego clássica, nesse caso, como noutros que examinaremos. Simplesmente porque essas ideias de subordinação, né, primeiro, pessoalidade, subordinação, elas estarão presentes e sempre estiveram em qualquer forma de prestação de serviço que não eram rigorosamente relação de emprego. Tome-se o caso, por exemplo, da representação comercial. Nós vamos lá, e eu acho que a gente sempre relembra que a obra clássica do professor Paulo Emílio, ninguém escreveu algo que superasse essa obra, né? Nós encontraremos esses traços que Vossa Excelência aprendeu do caso como sendo de pessoalidade, de subordinação, sempre encontraremos isso em qualquer forma de prestação de serviço, de trabalho humano, porque todo trabalho pressupõe uma certa organização. O que se viu aqui, o que Vossa Excelência, ou que o reclamante insiste, que seria pessoalidade e subordinação, nada mais, nada menos, nada mais do que essa organização necessária a qualquer forma de prestação de serviço. E eu, só para encerrar, eu acho que a prova fundamental para se julgar esse caso, ou o depoimento fundamental do reclamante, ele não deu no processo. Ele deu nas mídias, escrita, televisada. Eu vi telejornais, a desembargadora Maria Laura disse, foi verdade, o caso teve uma repercussão muito grande, e eu vi nos canais de televisão, nos jornais, ele próprio dizendo, eu acho também que eu não sou empregado. Eu quis apenas buscar na Justiça do Trabalho, por orientação do meu advogado, uma forma mais simples, mais rápida de resolver esse conflito, né, de interesses que eu tive com a plataforma Uber. Então, para mim, esse depoimento que ele deu fora dos autos é o mais importante. Ele tem consciência de que não era empregado. Ele sempre teve consciência disso. Tanto que, assim, ele declarou para diversos órgãos de imprensa. Com todo respeito à sentença, né, ela tratou da questão muito longe, fora daquilo que é a matéria de prova, a matéria fática, que está contida nos autos, no depoimento do reclamante, inclusive das suas próprias testemunhas. Então, eu parabenizo também a relatora. Eu acho que esse voto tem que ser, a doutora Maria Laura escreveu aqui na votação antecipada, que esse voto deve servir de modelo, de paradigma, para quem quiser, é óbvio, mas o voto é perfeito em todos os sentidos, né, com todo respeito a quem pense em sentido contrário. Então, eu acompanho a relatora. Então, prevalece o voto na forma proposta pela relatora, à unanimidade, e assim se decide. Pois não, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores componentes da turma, excelentíssima procuradora, doutora Juna Savagés, senhor secretário, senhores advogados. Excelência, eu primeiramente queria parabenizar a nossa ilustre colega, doutora Marina, pelo desempenho dela da tribuna, que realmente demonstra que vossas excelências terão um profissional bem competente aqui para ajudar nos julgamentos. Eu queria só fazer uma observação, não sei se isso vai constar do voto, que me chamou a atenção, é a questão de o juiz de ofício ter tomado emprestado prova testemunhal que estava sendo colhida nos inquéritos civis do Ministério Público, no Rio de Janeiro e coisa. Então, mas já houve, no meio do voto, isso é abordado. Né? O voto é completo. Eu fiquei preocupado com esse detalhe. Não, o voto é completo. Contempla isso também. Se o inquérito é arquivado, como é que fica? O voto é completo. Não, voto a bordo. Eu agradeço. Publicado, Vossa Excelência terão oportunidade Vossas Senhorias terão oportunidade de ver. Muito obrigado.